Olá, começa mais um episódio do Tagui Saúde, o nosso podcast direto, sem tabu e com informação de qualidade sobre saúde. Eu sou a Cris Roden e hoje a gente vai conversar com aqueles que cuidam com carinho e dedicação dos nossos pequenos. O assunto é pediatria. Para me ajudar nessa missão, está aqui comigo o Dr. Fernando Ferri, médico pediatra, que vai responder as perguntinhas dos pacientes do laboratório. Doutor, obrigada e seja bem-vindo. Olá, Cris. Olá, Carla. Mais uma vez agradeço o convite por estar participando desse podcast. Momento oportuno para a gente poder passar informações concretas, informações baseadas em evidências científicas, né? E vamos ver o que essa urna aqui nos proporciona para responder hoje à noite. Que bom, então, doutor, o senhor aceitou nosso convite para me ajudar, para engrossar esse debate, ajudar na missão. A Carla Michele, que é a diretora técnica do Laboratório Tagui, também vai ajudar com as perguntas. Doutor, funciona da seguinte forma. Os pacientes do laboratório, eles escrevem os seus questionamentos, o senhor vai escolher um papelzinho, eu faço a leitura e o senhor responde. Perfeito. Vamos lá, então? Vamos lá, vamos começar. Vamos ver qual vai ser a primeira pergunta, a dúvida dos nossos pacientes. Lembrando que nós estamos aqui na Lugano Erechim, essa chocolateria deliciosa. E para falar de saúde, a gente também pode falar de um jeito bem gostoso e saboroso com o chocolate, com aquele cafezinho que a gente ama, né, Carla? Mas muito bom. Agradecemos, então, a Dai da Lugano e toda a sua equipe por estar sempre recebendo a gente com todo carinho. Primeira pergunta. Todo mundo fala dos saltos de desenvolvimento. É real ou mito? Aqueles saltos de desenvolvimento da criança. Perfeito. É uma pergunta, assim, bem importante, né? Então, toda criança, no primeiro ano de vida, principalmente, ela vai apresentar algumas evoluções que a gente acaba percebendo, né, durante essa linha de tempo no primeiro ano. Então, por exemplo, a criança ali, normalmente, com 4 meses, ela está sentando sem o apoio, com 5 meses e meio, 6 meses, ela começa a sentar com apoio, né? E o que nós observamos na prática do dia a dia? Então, a criança ali com 3 meses e meio, 4 meses, ela estava dormindo de uma forma e a partir daquele momento ela começa a despertar mais vezes durante a noite, né? Então, isso às vezes pode representar um salto, né? Então, uma habilidade nova que ela vai desempenhar na sequência. Então, ela não estava sentando sem apoio e ali com 5 meses e meio, 6 meses, ela começa a sentar com apoio. Então, esses saltos, né? Eles acontecem sim, a gente observa nas nossas avaliações, né, durante o primeiro ano principalmente. Isso vai até ali os 2 anos, que é o período que a criança já tem toda aquela primeira infância desenvolvida. E depois só vai? Depois só vai. A tendência é isso, A tendência né? é essa, né? Então, eu sempre também, pegando esse gancho, né, aquelas fases do desenvolvimento neuropsicomotor da criança, eu sempre digo que ela é uma régua não matemática, né? Porque a criança, por exemplo, senta sem apoio com 6 meses, começa a gatinhar com 9 meses, começa normalmente a caminhar com 1 ano, né? Mas isso tudo, ele é uma métrica que a gente vai ter que avaliar de forma muito flexível, né? Por exemplo, a criança começa a caminhar com 1 ano e 2 meses, tá tudo bem, né? Muitas vezes os pais têm aquela ansiedade, né? Que a criança ainda não está caminhando naquele período que deveria estar caminhando, mas se a criança nasceu de uma forma adequada, não teve uma prematuridade ali no nascimento e está se desenvolvendo bem, toda essa flexibilidade ela é totalmente normal, né? Então é uma métrica que nós devemos ter uma certa paciência em relação à sua avaliação. Cada criança é uma criança, né, doutor? Exatamente isso. Existe os ajustes Exatamente ali. Isso. Vamos para mais uma? Vamos lá. E tem bastante pergunta, Tem bastante. hein, Carla? Os pacientes estavam animados. Né? Vamos lá. O que pode indicar atraso no desenvolvimento motor ou da fala? O que pode ser o problema? Eu acho que ela quer saber. Perfeito. Então, já mais ou menos uma pergunta na sequência, né, daquela mesma linha. Então, algumas coisas são importantes, né, dentro daquela avaliação que nós temos como rotina, né. Então, uma criança que nasceu prematura, uma criança que nasceu muito tempo antes do que deveria, então isso pode ser um fator, né, de um atraso, por exemplo, na questão do caminhar, na questão da fala, né, alguma questão também de anóxia ao nascimento, alguma injúria ao nascimento, né, uma falta de oxigenação também pode ser uma causa, né, do atraso desses marcos, né, e também algumas doenças neurológicas, né, algumas doenças que atualmente estão bem estudadas, estão cada vez mais
né, em evidência no nosso dia a dia, doenças como, por exemplo, comportamentais, crianças autistas, né? Então, pode ser também uma causa nesses atrasos que nós observamos nessas avaliações no consultório, principalmente, né? Doutor, eu vou aproveitar para eu perguntar também. Essa questão do autismo, hoje a gente tem visto mais diagnósticos, Isso. tá? Na sua opinião, isso tem acontecido porque se tem mais conhecimento, né, desse transtorno, ou tem acontecido de fato agora nos últimos tempos mais casos? Também mais meninos eu percebo diagnosticados que meninas. Há uma evidência científica para isso? Mais meninos de fato são autistas? Existe então essa pergunta, uma pergunta bem importante, né? Então a gente observa, né, mais diagnósticos, né, porque realmente a patologia ela está sendo muito mais estudada. A gente acaba então tendo um maior número de casos pelo entendimento da doença, né? E realmente a gente está vendo muito mais casos do que se via antigamente. Mas por quê? Será que antigamente nós não vimos, né, com o olhar de hoje, né? Então acho que é todo um somatório de fatores, né? Então a medicina como um todo ela está numa evolução muito importante, né? E também hoje em dia o espectro autista ele tem uma ampla gama de sinais, sintomas, né? Então tudo isso acaba sendo então mais evidente assim no nosso dia a dia, na nossa avaliação clínica, né? Então, mas também o que eu saliento, né? Que as terapias elas estão muito mais avançadas, a gente tem muitas possibilidades de proporcionar, digamos assim, uma qualidade de vida muito importante nessa criança. O diagnóstico, quanto mais precoce ele é feito, isso também tem um resultado muito importante na como essa criança vai desenvolver uma qualidade de vida, né? A partir do diagnóstico com as terapêuticas adequadas, né? Existem muitos especialistas também nessa área que estão dando um suporte muito significativo, então eu vejo isso como um conjunto mais amplo, assim, que a gente acaba então tendo essas possibilidades maiores de atendimento e de prognóstico através de um tratamento mais adequado, né? E essa questão de meninas e meninos, tem alguma coisa ou é só... Existe alguns estudos, né, que tem essa casuística aumentada, né? Então, a gente não sabe muito bem por que a questão inicial desse aumento, né, desse número maior nos meninos, né? Existem questões genéticas, né, questões familiares também que na investigação a gente sempre acaba pesquisando, né? Então, o que nós observamos, né? Além da questão dos meninos, a questão familiar, né? Se existem na família, né, principalmente parentescos de primeiro grau, se existem crianças, né, ou alguns, até muitas vezes adultos, né, que naquela época não eram diagnosticados, né, que tenham não somente o transtorno do espectro autista, mas alguma doença psiquiátrica, alguma questão, por exemplo, de esquizofrenia, né, que também tem alguma correlação em relação a esses diagnósticos nessas situações aí, né? Ainda há um caminho a ser percorrido para se identificar para termos todas essas respostas, provavelmente. Exatamente isso. E essas respostas, a gente nunca vai ter uma resposta definitiva e final, né? Então, assim como o tratamento, assim como a investigação, a medicina ela está caminhando de certa forma, até rápida, né, em relação a essas coisas. O que uma verdade é hoje, talvez amanhã já não é mais a mesma verdade, a terapêutica pode ter mudado, né? Mas é importante que a evolução ela está sempre acontecendo todos os dias, né? Muito bem, vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. Até que idade o aleitamento materno é recomendado? Perfeito, uma pergunta assim bem importante, né? Tem uma normativa que nós sempre seguimos, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Então, o que a Sociedade de Pediatria ela orienta? Que a amamentação de forma não exclusiva até os 2 anos, ela é totalmente adequada, né? E o aleitamento materno exclusivo, né? Somente o leite materno até os 6 meses de vida após o nascimento, né? A partir dos 6 meses, então, nós iniciamos a introdução alimentar, né? De forma complementar, mas o aleitamento materno com seus benefícios, né? Até o 6º mês de forma exclusiva e até os 2 anos de forma complementada. Se alguma criança ou a mãe estiver disponível e a criança
mamar, é possível que continue mais um pouquinho. Que continue até mais um pouquinho, né? Então, às vezes a gente pega no consultório, assim, aquelas famílias que a criança está com 2 anos e meio, ainda amamentando, né? Do ponto de vista nutricional, já não teria um benefício, né? Após os 2 anos, mas tem toda aquela questão afetiva, aquela questão do vínculo da mãe com a criança, né? Chamego, então, o chamego, né? Então, tudo isso é muito normal e a gente acaba sempre avaliando como uma forma, assim, de afeto entre a mãe e entre a criança, né? Mas, então, resumidamente, 6 meses de forma exclusiva e até os 2 anos de forma complementar. Doutor, eu tenho uma pergunta. Aquele fato de amamentar logo que nasce, a cada 3 horas, isso vigora ou... É real? Perfeito, é real? Né? Perfeito. Então, a amamentação, na verdade, né, tem toda uma questão fisiológica, né? Então, fisiologicamente, a criança pode amamentar a cada 3, 4, 5, 6 horas, né? Então, na prática, após o nascimento, a gente sempre orienta que o recém-nascido não fique mais que 6 horas sem amamentar, por questão metabólica, por questão de glicose, né? Após a amamentação estar estabelecida, normalmente existe uma variação que ele não ultrapassa normalmente 6 a 8 horas sem amamentar. Então a criança fisiologicamente vai despertar, vai dar sinais que ela está ali precisando amamentar, então existe uma variação. Então a mãe não precisa acordar a criança a cada 3 horas. Então a criança ela vai despertar na 3ª, na 4ª hora, até a 6ª hora, então é totalmente normal a criança ficar sem amamentar. Então acho que vale uma dica. Se o recém-nascido não chorar, não pedir antes de 6 horas, dá para deixar dormir. Exatamente isso. Então é uma situação totalmente fisiológica, né? Esse período, né? Claro que existem algumas situações do recém-nascido, como por exemplo, se a mãe é diabética, né? Sabidamente, ao nascimento nós temos essa informação, então o recém-nascido tem um risco de apresentar alguma hipoglicemia, então a gente acaba fazendo controles de glicose durante as primeiras 24 horas, se porventura tem alguma hipoglicemia nesse período, a gente acaba orientando uma medida então para resolver essa questão. Muito bem. Vamos lá. Existe excesso de cuidado dos pais quando a proteção, o excesso de proteção, a superproteção começa a atrapalhar. Uma pergunta bastante importante, né? Na prática, a gente observa isso no primeiro filho. Então, quando é o primeiro filho, né, tudo é novidade para aquela família. Então, desde o banho, desde a alimentação. Então, esse cuidado, normalmente, ele está em excesso, né? E eu vejo isso como uma situação totalmente normal, né? Porque é tudo novidade, tanto para aquela família quanto para aquele bebê, né? Então, normalmente, alguns excessos vão se acontecendo, vai ocasionando essas situações, né? Mas quando a criança vai ficando maior, né, esse excesso de zelo muitas vezes pode atrapalhar a independência da criança, né? Então, não desencorajar a criança em situações do cotidiano, né? Então, esse super zelo muitas vezes acaba atrapalhando, principalmente naquela idade pré-escolar, onde a criança ela começa a ter as suas decisões, ela começa a ter as suas opiniões, né? E se a gente tem esse excesso de zelo, muitas vezes a gente desencoraja a criança a dar aquele passo à frente. Então, esse excesso de zelo em situações nesse sentido, a gente acaba vendo como prejudicial e não saudável, né? Acho que a criança, a gente precisa cuidar, mas também precisa entender que algumas coisinhas são fundamentais que momento, aconteçam, né? Exatamente isso. Era muito engraçado. Na minha infância, por exemplo, era normal a gente brincar, eu sempre digo, quebrar um dedo, perder uma unha. Exatamente. Hoje parece que isso tudo se tornou assim, meu Deus, quebrou o braço, arrancou a unha, ficou meio demais. Aí parece que a criança não tem aquela liberdade. Claro, a gente vive num mundo diferente hoje. Exato. Mas acho que algumas coisas a gente tem que começar a perceber, né? A gente caía, dava uma batidinha, já levantava. Exatamente isso. Então a gente sempre deve tentar encorajar, né, a criança. Ela caiu, ela raspou o joelho, tudo bem, o super-herói aqui, o super-homem, ele vai vir aqui, ele vai nos ajudar e tá tudo bem, vida que segue, né? Então esse encorajamento assim é muito saudável e benéfico, né, nessas situações. A gente cria crianças mais resistentes e preparadas para enfrentar o dia a dia. Até porque nós pais não vamos estar sempre com elas para protegê-las. Vamos então de mais uma pergunta. É bem legal essas coisas e é muito engraçado que o senhor falou dos filhos, né? O primeiro, o segundo filho. Tem um ditado
que as avós dizem, primeiro filho de ouro, segundo de prata e terceiro de lata. E o terceiro já vai, né? Isso a gente observa assim na prática do dia a dia no consultório de forma muito clara, né? Então aquele segundo filho a família já está muito bem mais segura, né? As condutas muito adequadas, tranquilos, né? E o terceiro vai de forma bem... Doutor, agora falando uma questão bem bacana esse tema, febre. Como saber quando é preocupante a criança estar com febre para ir ao hospital ou só observar? Perfeito. De fato, assim, quando que é febre mesmo, né? Uma pergunta extremamente importante, tá? No ser humano, né, então a temperatura acima de 37,5 é uma temperatura febril, né? Mas meu filho apresentou um episódio de febre, né? 37,8. O que eu vou fazer, né? Já devo levar para o hospital? Não. Então, nas primeiras 48 horas, normalmente é uma resposta do organismo de que alguma coisa está começando a acontecer. Não necessariamente uma infecção bacteriana, o uso de antibióticos será necessário, vou precisar fazer algum exame complementar. Então, nas primeiras 48 horas, a gente sempre orienta que a gente use ali o antitérmico, né, o paracetamol, a dipirona, e observa como é que essa criança vai evoluir. Na grande maioria das vezes, 90%, essa febre vai desaparecer nas primeiras 24, 48 horas e tá tudo bem, né? E em 10% normalmente essa febre vai evoluir para algum quadro mais importante, né? Então, após esses 2 dias, essas 48 horas, então nós sempre sugerimos aí procurar o atendimento, né? O atendimento médico com o seu pediatra, né? Com o seu médico de confiança, e nessa avaliação a gente vai observar se tem alguma questão, por exemplo, na garganta, alguma questão no ouvido, algum quadro respiratório, né? Na grande maioria das vezes são situações virais que tratamentos de suporte são extremamente básicos e suficientes, né? Em algumas situações a gente vai precisar fazer algum exame complementar e na pequena maioria das vezes vai precisar fazer uso do antibiótico. Mas, resumidamente, primeiros 2 dias a gente apenas observa, né? E usa o antitérmico ali a cada 6 horas, se necessário. Então, aquela coisa, não é sangria, gente, não é sangria. A febre é importante Isso também, aí. né? Eu acho que é o organismo demonstrando e protegendo Exatamente também isso. a criança. E infecções virais, elas também ocasionam febre e não precisamos fazer uso de antibiótico. Então, às vezes, um quadro febril, né, de característica viral, a gente vai monitorar a criança durante 2, 3 dias e essa infecção naturalmente vai melhorar sem precisar fazer uso de antibiótico e sem expor a criança, por exemplo, a um atendimento no pronto-socorro, onde existem várias doenças, vários vírus circulando, né? Então, tu acaba muitas vezes se precipitando numa situação que seria totalmente mais adequada ficar em casa observando durante 2 dias. Bom, mais uma pergunta? Vamos lá. Vanessa, isso aqui provavelmente... Vanessa não pôde estar aqui hoje conosco, está cuidando da filhota. Então, a Carla aqui... Essas perguntas, com certeza, saíram lá do Tag Materna. Isso. As mãezinhas se reuniram no Tag Materna e já deixaram suas perguntinhas. Eu enfatizo isso porque o Tag Materna é um projeto do Laboratório Tagui que está fazendo muito sucesso, está ajudando muitas futuras mamães, né, a sanar suas dúvidas e tal. Eu acho que é bem bacana. Até teve a palestra do nosso doutor no nosso Tagui Materna essa semana passada. Doutor, então vamos lá. Existe uma idade certa para oferecer água? Ou água industrializados para as crianças? Perfeito. Como eu já comentei anteriormente, então, os primeiros 6 meses de vida após o nascimento, o aleitamento materno, em algumas situações, a questão da fórmula, são totalmente suficientes, né? A partir dos primeiros 6 meses que a criança, então, começa a introdução alimentar, nós podemos, então, oferecer água para a criança, né? Questão, por exemplo, de industrializados, se nós pudermos postergar o máximo possível, é a melhor, digamos, indicação, né? Porque são alimentos que não são saudáveis, né? Então, a partir dos 2 anos, né, a questão
se possível, né? Claro que a gente vai ver que hoje em dia as crianças têm muito mais facilidade, muito mais disponibilidade, né? Às vezes vão numa festinha de aniversário, a questão dos avós, então, preferencialmente após os 2 anos, né? Seria a questão dos industrializados, a questão do açúcar, né? De preferência também após os 2 anos e o sal a partir do 1º ano, né? Porque a formação renal da criança ela se completa a partir do 1º ano. Então, a questão do sal, preferencialmente, nós evitamos usar ou oferecer na alimentação da criança no 1º ano de vida. E o chazinho que as vovó adoram dar para as crianças? Tudo bem, a gente sempre acaba liberando, né? Principalmente aqueles chás naturais que não tem a questão de conservantes, questão do açúcar, né? Então, somente após os 2 anos. Só o chá, né? Não precisa... Chá, né? Exatamente isso. E muitas vezes na prática nós sempre orientamos que a criança ingira, né? Preferencialmente a fruta in natura em detrimento do suco, né? Então o suco, uma concentração de glicose, às vezes acaba sendo muito menos saudável do que a fruta in natura e a água de forma separadamente, né? Que bacana. Vamos lá então. Vamos lá. Tem mais perguntas aqui, a gente vai... Vamos ver. Existe fórmula mágica para evitar a famosa fase do seletivo? Perfeito. Toda criança ela vai ser seletiva em algum momento na primeira infância, até os 2 anos, né? Então, o que é importante, assim, a gente sempre oferecer o alimento saudável para ela, embora ela não esteja querendo aceitar. Então, em algum momento, a criança ela vai estar comendo super bem a questão das frutas e daqui a pouco, no momento, ela acaba recusando ali a fruta, né? A questão da alimentação saudável da mesma forma. Então, o que nós sempre sugerimos? Sempre ofertar. Então, estar sempre disponível ali para a criança aquele alimento saudável e o adulto estar sempre oferecendo. Por mais que ela não esteja querendo aceitar essa aversão, ela vai acontecer durante esses 2 anos. O que é nossa orientação? Sempre o adulto ali, o cuidador, o pai, estar sempre oferecendo aquele alimento saudável, que em algum momento essa seletividade ela acaba ficando menos rígida e a criança naturalmente começa a alimentar daquele alimento específico que ela não estava no primeiro momento. Isso é bem comum, inclusive, né? Doutor, eu aproveito e enfatizo uma questão por experiência. A criança, ela tem alguns alimentos que ela é avessa, que tu percebe assim. A gente tem várias técnicas na introdução alimentar. Eu sempre digo para a criança provar. Põe a venda no rosto, né? Para tentar, vamos descobrir o que você está comendo e tal. Já tentei. A minha filha, por exemplo, ela não come nenhum tipo de massa e nenhum tipo de arroz. A massa, ela comia arroz já na fase mais de criança pequena, mas agora, depois de 4, 5 anos, nada. E a massa é uma característica bem engraçada. Ela tem aversão. Tanto ela não gosta de ver, como ela não gosta da consistência. Isso acontece, isso pode ser alguma coisa de papila gustativa, alguma coisa em alguns alimentos? Pode até ser alguma questão de papila gustativa, mas o que eu observo também na prática clínica, né? Que tem algumas crianças que têm alguma doença alérgica num primeiro momento, uma PLV, por exemplo, que seria alergia à proteína do leite. Geralmente são crianças que são mais seletivas, né? E aquela amplificação do cardápio alimentar leva um certo tempo, muitas vezes um tempo até muito mais longo do que nós imaginamos, né? Então, isso eu observo assim muito claramente, né, que algumas crianças que têm essas situações assim particulares, doença do refluxo gastroesofágico, também são situações. Basicamente, as crianças que têm alguma situação gástrica, né, alguma patologia ali após o nascimento, são aquelas que mais têm essas aversões e essas situações assim na alimentação, né? Mas na grande maioria das vezes, essas aversões elas acabam se resolvendo, né, com o tempo, né? Claro que a criança maior, daqui a pouco ela vai ter algumas preferências também, né? E quando são crianças menores, a gente tem algumas artimanhas, né? Daqui a pouco tu coloca o alimento de forma
velada, escondida, né? Tu faz uma panqueca com a banana, que a criança não come a banana de forma in natura, né? Então tu acaba tendo algumas artimanhas assim, mas existem algumas pessoas até depois na fase adulta que tem alguma seletividade, alguma preferência que acaba se perpetuando por mais tempo, né? Muito bem. Vamos ver o que mais temos aqui. Como identificar sinais de ansiedade em crianças pequenas? Perfeito. Então, assim, a gente sempre tem que entender também a dinâmica familiar, né? Então, muitas vezes tu atende no consultório uma criança extremamente agitada, uma criança extremamente pouco estável ali, e aí um dos pontos assim que a gente sempre observa, né, é a questão das telas. Então, as telas é um ponto assim que a gente sempre acaba avaliando como primordial naquela criança mais ansiosa, naquela criança que não consegue prestar atenção, naquela criança que é mais agitada, né? Então, a questão das telas é algo bem importante assim que nós temos que sempre ter esse cuidado em especial, né? E às vezes tem aquela criança ali que chega no teu consultório e a queixa, né, é uma alteração comportamental, e o primeiro ponto que você pergunta para a família: quanto tempo essa criança fica no telefone, fica na tela? E às vezes é 6, 7, 8 horas, né, por dia. E aí é uma criança que já tem toda uma questão ali familiar talvez envolvida, e a questão da tela acabou piorando de forma substancial essas questões, né? Claro que tem algumas questões comportamentais, algumas doenças orgânicas que muitas vezes tu acaba então caminhando uma avaliação psicológica, enfim, mas a questão da tela é algo assim que eu quero deixar uma mensagem, né, para todos os que estão nos assistindo, que é uma situação muito importante, assim, um cuidado nosso como pais, como cuidadores, evitar o excesso de tela, né? Então, até tem um material na Sociedade de Pediatria que ele, até os 2 anos, preferencialmente, nós não devemos oferecer a tela para a criança, né, e depois conforme a faixa etária, mas não ultrapassar 6 horas diárias, independente da criança, né, o tempo de tela excessivo, né? Ali tem todas as alterações ali comportamentais, de desempenho na escola, de concentração, de ansiedade. Então, isso é uma coisa bem importante que eu quero deixar bem salientado aqui nessa nossa conversa, né? Eu vejo isso, os médicos, os profissionais da saúde, eles enfatizam muito essa questão. E à noite a criança está muito agitada, não consegue dormir, mas ela estava com o celular até a hora que o pai disse: bom, agora é hora de dormir. É óbvio, isso aí a gente fica agitada, né? E tem toda aquela questão, diminui a luz, já prepara o ambiente, né? Então aquela rotina do sono, né, principalmente em crianças pequenas, que vão levar essa rotina normalmente adiante, né? Então aquela criança que já tem uma rotina no final do dia, né, de tomar, a mãe dá o banho na criança, dá uma mamar, já faz ali a rotina para dormir num ambiente calmo, tranquilizador, né, com pouca luminosidade, né? Então a questão da televisão, dos sons ali é muito importante, né? Isso muitas vezes acaba levando a criança a ter um hábito saudável no futuro, né? Se desde o início já tem essa questão familiar, digamos assim, de cuidado com essa questão das telas, enfim, que é muito tem que ter oferecido controle. Hoje em dia. Tem que ter controle. Essa que é a nossa Vamos lá para mais orientação. Uma pergunta. A produção já está avisando que já estouramos nossa hora, nosso tempo. Então depois eu vou fazer mais uma perguntinha. Então vamos lá. Temos mais uma pergunta dos nossos pacientes e depois a Carla. Introdução alimentar, acho que é a mesma, né? O que os pais deveriam fazer. Doutor, vai mais uma aí. Essa já falamos. Como saber, isso aqui eu acho que é bacana, como saber se o bebê está mamando o suficiente? Perfeito, uma pergunta bem importante, né? Então, naquela criança que está fazendo acompanhamento médico, o seu pediatra, as consultas de puericultura, a questão do ganho de peso é a nossa principal avaliação em relação se a amamentação está sendo suficiente ou não, né? Então, aquela criança que está se desenvolvendo bem, né, que ela está mamando de forma efetiva, 30, 40 minutos seria um tempo adequado durante a amamentação, e principalmente a questão do ganho de peso, do desenvolvimento como um todo, né? Mas o ponderal é a avaliação mais importante, assim, na questão de quanto não a amamentação está sendo adequada, né? Doutor, o acompanhamento pediátrico, eu acho bem importante, eu acho que é legal falar isso, porque a gente sempre enfatiza aqui no Tagui Saúde a questão das pessoas confiarem nos profissionais médicos.
É importante os pais terem a consciência de que no primeiro ano de vida, acho que o acompanhamento pediátrico ele é fundamental ser pelo menos uma vez por mês. Perfeito. Essa regra é antiga e ela prevalece até hoje. Perfeito, Cris. Uma pergunta extremamente importante, né? Então, aquela avaliação mensal, né? Ela é de extrema valia, porque nessas avaliações o pediatra ele tem toda a questão do desenvolvimento neuropsicomotor, da questão do ganho ponderal, da questão cognitiva, né? E também algo bem importante, assim, que nós temos a possibilidade de ter todo o acompanhamento e a orientação do calendário vacinal, né? Então, as vacinas são de extrema importância, né? Principalmente no primeiro ano da criança, existem muitas doenças que são totalmente preveníveis, né? Através da vacina, e existem vacinas totalmente gratuitas e na rede pública, então não há nenhuma desculpa, né, para os pais não levarem a criança para consultar, e também a questão das vacinas que estão totalmente disponíveis, né? Então a vacina é uma forma totalmente importante de nós protegermos e evitarmos doenças totalmente preveníveis, né, através de uma caderneta de vacinação completa, né, que o pediatra tem sempre aquela orientação de poder orientar os pais em relação a essa questão, né? É até uma questão bem importante que foi divulgada pelo IBGE numa pesquisa recente, em que o país não está mais atingindo aquele índice vacinal de crianças como sempre acontecia. Perfeito. Os pais estão deixando de vacinar os filhos, especialmente essas vacinas que são para doenças que já estavam erradicadas, estão voltando. Eu acho que tem que se bater na tecla de que eu acho que o que já estava erradicado não pode deixar voltar. Verdade. E o que eu observo assim nas avaliações de consultório, né? Então, aquela criança que está fazendo um acompanhamento regular, que tem um bom vínculo com o profissional, então a gente consegue passar uma mensagem propositiva, né? A questão alimentar e a questão vacinal, ela é muito bem cuidadosa com os pais em relação àquelas consultas mensais. Então, aquela família que está acompanhando, normalmente aquela família que as vacinas estão em dia, né? E a gente consegue fazer uma boa orientação em relação a essa questão e as demais questões também referentes à puericultura, né? Carla, contigo, para finalizar. Para finalizar, doutor, até qual idade a gente leva nossos filhos a um pediatra? Perfeito. Então, assim, a Sociedade de Pediatria, né? Então, seriam lá os 13 anos incompletos, né? Mas assim, geralmente quando você está acompanhando a criança desde o nascimento, não é incomum, por exemplo, você avaliar uma criança no consultório lá com 15, 16, 17, 18 anos. Então, eu já atendi crianças com 18 anos que já não são mais crianças, né? Mas aquele pediatra que tem todo aquele segmento, todo aquele histórico da criança, então muitas vezes tu acaba ultrapassando assim aquele limite formal, né? Então, tu acaba, muitas vezes a família tem muito vínculo, né, com o profissional, então muitas vezes tu acaba extrapolando aquela idade limítrofe, né, que é imposta, então às vezes tu acaba atendendo crianças até 15, 16, 17, 18 anos, muitas vezes até um adulto já, tu acaba atendendo... Cria um vínculo, né? Um vínculo, né, no consultório pediátrico. Muito bem. Doutor, obrigada por esse bate-papo, por esclarecer as dúvidas dos pacientes do Laboratório Tagui. Com certeza falta tempo sempre, né, Sempre, Carla? muitas... Os pacientes têm muitas dúvidas e isso é legal, é sinal que as pessoas se preocupam com a saúde. E isso que a gente também enfatiza, que a gente tem que estar bem com o corpo, com a mente, saudável. Nós temos uma gama de oportunidades de prevenção e eu acho que isso é bem importante. O laboratório também tem muitos exames para ofertar. Muitos, a gente sempre apoiando o doutor no que precisar, com agilidade, né? Exatamente. Para o melhor diagnóstico para os pacientes. Então bem, doutor, mais uma vez, obrigada. Obrigado, Cris, obrigado, Carla, sempre um prazer enorme participar dessas discussões, a gente sempre acaba passando informações pertinentes e importantes para as pessoas. Tudo bem, obrigada a você que nos acompanhou, se curtiu esse conteúdo, curte, segue, ativa o sininho e também compartilha com quem tem criança e precisa ouvir informação de qualidade, porque o Tagui Saúde é um podcast direto, sem tabu e com informações importantes para ti. Até a próxima!